deixar um versículo da Palavra de Deus, quem está em Mateus capítulo 26 e o verso 48 a 55, que diz: E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Versículo 50 diz: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 51, ele diz: E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E então Jesus disse-lhe: Mete no lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E o verso 53 diz: Ou pensás tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Versículo 54 ele diz: Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que diz que assim convém que aconteça. Então, versículo 55 diz: Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então, amado, e a você que está me ouvindo agora, que está assistindo agora essa mensagem, essa palavra, eu gostaria de falar para você o seguinte: explanar um pouco dessa passagem da Bíblia. Hoje é um dia de reverência, ou todos os dias para nós é dia de reverência à palavra de Deus, mas hoje é um dia mais especial. Hoje é um dia especialmente voltado à lembrança, voltado a nós fazer uma analogia ou uma reflexão do que aconteceu há 2000 anos atrás. Esse fato tão interessante e de grande interesse, e que traz para a humanidade vida eterna. Assim estava escrito na palavra de Deus, no livro dos profetas, como Isaías 53 conta que ele foi levado ao matadouro e como a ovelha muda não abriu a sua boca. Foi humilhado pelos homens, cuspido e jamais abriu a sua boca para dizer nada, mas para cumprir o que estava escrito, conforme Jeremias no capítulo 10, 11, Zacarias, como nós vamos ver que o profeta já tinha profetizado essa trajetória toda de Jesus, que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata, o pastor das ovelhas. Louvado seja Deus. Então, amado, veja que o que é a traição humana, veja o que é a ingratidão do ser humano. Jesus repetindo, dizendo ali no versículo 55 do capítulo 26 de Mateus: Poxa vida,
Estava com vocês todos os dias no templo, ensinando, educando, curando, salvando vocês, ajudando vocês. Hoje vocês vêm a mim com porretes, espadas, com pedras. Vocês vêm a mim como se eu fosse um bandido, um salteador, como se eu fosse um marginal, como se eu fosse uma pessoa do mal, que vim para destruir vocês. Ora, amados, como nós entendemos e como nós vimos que este mundo é perverso. A perversidade está no coração do humano. Ele é ingrato. Você pode ver a ingratidão que fizeram com o nosso Senhor. Veja que a ingratidão que faz com você, a ingratidão que faz com outro, que faz com aquele, faz com aquela, faz com esse, com aquele, quer que seja uma outra pessoa. Eles fazem ingratidão. Porque a ingratidão está dentro do coração do homem. Ali mora duas coisas. Mora o bem e pode morar também o mal. Aquele que mora o bem, ele se faz o bem. Aquele que mora o mal ali, ele pratica o mal. Veja que a perversidade, o mal... Não, irmão, mas é o seguinte, já estava escrito. Sim, estava escrito por causa da maldade deles. Deus escreveu conforme a maldade deles mesmo. Não foi porque tinha que cumprir de qualquer maneira. Havia outras maneiras de Deus cumprir, mas isso levou-se o intento, os pensamentos, os desígnios do coração do ser humano que levou esta condenação, como nós vimos o ser humano condenar o outro sem nenhuma condenação sobre ele, mas ele condena. Ele não sabe levar a palavra de libertação, mas ele sabe condenar, ele sabe trair, ele sabe odiar, mas ele não sabe o que é amor. Ele não sabe que aquela pessoa necessita do carinho, necessita do amor. Ele está sofrendo ali também as dores, como Jesus sofreu. A ponto dele chegar e dizer para o Pai: Senhor, por que me desamparaste? A dor é tão tamanha, a aflição dele naquele momento, que ele diz: por que me desamparaste? Conforme diz a Bíblia, ele falou isso no seu íntimo. E o entendimento é que quando ele olhou, ele viu Deus de costa para ele. Como um pai pode virar as costas para um filho? É doído isso. Mas ele falou do pai. Mas ele perguntou ao pai: por que me desampara? Por que faz isso? E nós entendemos que certamente, e sem nenhuma sombra de dúvida, o pai virou as costas para o filho para não ver o seu sofrimento. Está aí a resposta para você ver. Ele virou as costas para não ver o sofrimento do filho. Mas você vê que imediatamente após a sua morte, houve um grande terremoto às 3 horas da tarde. Quando o filho entrega ao pai o espírito, houve um grande terremoto que abalou aquele país. E eles fugiram da presença de Deus. Eles fugiram com medo, porque aí perceberam que realmente mataram o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele sabia antes que era. Mas antes eles não davam valor. Amado, você que está me ouvindo, vamos aprender mais. Vamos lembrar daquilo que nos estendeu as mãos na hora do nosso sofrimento. Vamos lembrar daquela pessoa que nos acudiu naquele momento de aflição. Vamos lembrar daquele que nos amou primeiro e que nos ama. E que nenhum de nós está abandonado diante dos seus olhos. Mas as consequências da vida, os problemas, vêm. Mas você pode sim, você pode se livrar desses momentos.
Você pode, esses pensamentos que veio, a vingança, essa vingança é maligna. Não pertence a nenhum de nós a vingança. Toda vingança pertence a Deus e Ele o retribuirá, como diz a palavra do Senhor. A vingança é dele. O juízo final é dele. O dia do juízo final está marcado. Dia, mês, ano, hora, minutos e milésimo. O arrebatamento da igreja está marcado. O dia, a hora, o mês, o ano. O reino milenar de nosso Senhor aqui na terra está marcado. O dia da trombeta soar está marcado. A 7ª trombeta, quando ela tocar, é os últimos sinais, está marcado. Assim como estava marcado também a morte do nosso Senhor. Mas a nossa alegria é saber que até dia de hoje todos eles procuram o corpo de Jesus. Mas ao 3º dia, os anjos disseram: porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou, aleluia, não está mais aqui, oh glória. Você está entendendo? Essa é a nossa fé. Esse é o nosso quinhão. Essa é a nossa fortaleza de saber que Ele ressuscitou e não está mais aqui. Você pode acreditar nisso? Ele não está mais aqui. Mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Como Ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Permanecei em Jerusalém, até que do céu sejais revestido de poder. E eis que estarei convosco até o dia da consumação do século. Quem é Ele? É o Espírito Santo, que te dá alegria. É o Espírito Santo que te traz poder, força, e que te faz tu acreditar nas promessas dEle, e que te faz tu aproximar de Jesus e sentir a presença dEle. Nós vimos na data de hoje milhões e milhares de pessoas até simbolizando o sofrimento de Jesus. Realmente, a maior parte das pessoas comemora simbolizando, mostrando em foto, em filme, gravações, o sofrimento de Jesus. Mas isso se tornou uma tradição. Passou esse momento, começa tudo de novo como estava antes. Matando, odiando, traindo, desejando mal ao seu próximo. Isso são coisas que traz mal à saúde do corpo e traz um mal grande à vida espiritual eterna. Que o ser humano cristão, ele tem que se arrepender dessas coisas para que tenha lugar no seio de Abraão, aonde vamos descansar, aguardando toda a trajetória que está escrito na Bíblia. Não fique pensando que vocês vão para perto de Deus agora, não. Nós estamos perto dele, estamos junto com ele pelo Espírito Santo. Mas a presença real de Deus só pode estar 3 pessoas agora lá, e os anjos que lhe assistem, e os 24 anciões dobrados o seu joelho e glorificando a ele: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus e a terra, aquele que era e que é e que há de vir de novo, todo-poderoso. São os 24 anciões que clamam sem cessar. Lá não tem noite, lá não tem noite, eles não podem parar de orar a Deus e glorificar a Deus. Você está me entendendo agora? Depois de tudo isso, meu querido, minha irmã, meu irmão, depois do arrebatamento da igreja, é que ele desce, depois do arrebatamento, 7 anos ele volta para cumprir o reino milenar dele aqui na terra. É o reino milenar, está na Bíblia. Isaías 65, Mateus 24, Apocalipse, está na Bíblia. Você vai ler, você vai entender. Zacarias vê a volta dele
Ele volta mesmo no dia da tribulação, da maior tribulação, que os judeus estão encarcerados para ser morto pelo diabo, pelo anticristo. E ele volta, destrói os inimigos, e os judeus mais uma vez agradecem a ele, que ainda não agradeceram. Os judeus Torá não têm Jesus Cristo, nosso Senhor, como seu Senhor. Tem os judeus cristãos que acreditou em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas os judeus Torá dividiram, não acreditou em Jesus. Esses que são ludibriados pelo anticristo, eles serão enganados. E nessa última batalha, que é a guerra de Armagedon, Jesus desce no Apocalipse 16:15, montado no cavalo branco com seu exército de anjos, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com uma coroa na cabeça e uma espada de 2 gumes bem afiada que sai da sua boca para ferir as nações. Nessas alturas a igreja já está salva. A igreja já foi arrebatada, já está voltando com ele. E ele estabelece, ele prende o Satanás e destrói os inimigos, os judeus se convertem, o restante, o remanescente que sobraram da destruição, da grande tribulação. Ele estabelece o seu reino milenar aqui. Aí a nova vida agora haverá 2 tipos de corpos. Corpos já imortais, dos santos que subiram e encontrou com Jesus no ar, no espaço. Receberam as bodas do Cordeiro, desceu com o Mestre. E os corpos dos restantes, dos remanescentes que não morreram, que vai dar vida, vai dar continuidade à vida novamente. Como diz Isaías 65. E em recompensa Deus multiplicará os seus anos de vida, que vai viver como a árvore frondosa à beira do riacho, à beira do rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois desse reino milenar de Cristo na terra, Satanás já está preso no poço do abismo. No Apocalipse diz, com 1000 anos novamente do reinado do nosso Senhor aqui na terra, Satanás será solto e ajuntará novamente outra multidão de pessoas para pelejar contra Cristo. Veja que só vai haver um governo só, a morte não existirá nesse tempo. Ou as pessoas viverão muito tempo e os corpos que já foram imortais, a morte não tem poder sobre eles. Mas haverá 2 tipos de corpos. Corpos santificados, corpos espirituais que não morrem mais, e corpos que vão viver muito tempo, ainda sujeito à morte. Mesmo eles vivendo com Jesus, o diabo consegue arrebanhar. E aí é a última batalha, chamada Gog e Magog. Essa nem o Senhor Jesus, nem os seus anjos pelejará, somente o Pai. Ele disse, essa é minha. E quando eles ajuntam para pelejar contra o Senhor dos Exércitos, o diabo e seus adeptos, o Senhor descerá fogo do céu e os consumirá. Satanás será lançado no lago de fogo azul, que está preparado para ele e seus anjos. Quem está entendendo? E aí é que vai começar agora o juízo final. Aí que vai estabelecer o juízo final. A terra será queimada, será purificada, 1/3 parte da terra. Aí estabelece o juízo final. Depois do julgamento do juízo final, já tem 3 que vão sentar na mesa no dia do juízo final. Quem sabe quem são os 3? Isaac, Jacó e Abraão. Esses 3 já tem lugar lá. Os outros não sabemos ainda quem são eles. Somente o Senhor sabe. Então, aí estabelece o juízo final. Depois do juízo final, é que o filho vai entregar ao pai tudo aquilo que o pai entregou ao filho, as almas. Você está vendo que coisa linda? Não tem... Se você ler a Bíblia e buscar, você vai entender isso. Não tem segredo, mas tem sim espiritualmente. Você busca de Deus espiritualmente, Ele vai te mostrar. Crê nisso. Aí sim que depois de tudo isso, aí desce a nova Jerusalém dos céus. Ela está adornada como a noiva ataviada, esperando o seu noivo chegar, os seus santos. Conforme a Bíblia, trazendo da medida do Apocalipse para a medida de hoje, são mais de 2.000 quilômetros de quadrados. E a mesma distância que tem os quilômetros quadrados tem de altura. Ela só parte igual. Toda de ouro límpido. E as pedras preciosas adornam aquela cidade. Olha, eu vou te contar um negócio.
vi na internet, 2015, no espaço tem um robô muito eficaz, que ele aproxima milhões de anos-luz os objetos e fotografa. E eles fotografaram no espaço a 70 mil anos-luz de distância da Terra, uma cidade que está flutuando no espaço, toda de ouro.